Oi gente, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Lilian e hoje a gente vai falar sobre um caso que aconteceu na Rússia. Eu ia trazer um outro caso aqui no canal, que era do Vladislav, né? Que também foi um massacre que aconteceu na Rússia em 2018. Porém, esse caso ele já repercutiu muito aqui no YouTube. Então eu não sei se eu vou trazer sobre ele. Eu queria trazer algo diferente. Só que eu não sei se eu vou conseguir postar esse vídeo. Se eu postar é porque deu tudo certo. Nossa, a ring light lá tá ardendo meu olho. Não é por questão de dificuldade pra mim falar sobre o assunto. E sim, porque eu preciso usar VPN russo e foi muito difícil conseguir informações sobre esse caso. É porque às vezes eu tenho que dar uma pesquisada pra mim corrigir pra ver se é isso mesmo. Então, eu espero que vocês gostem do vídeo, porque não vai ser fácil fazer esse vídeo, ok? Por que eu preciso de VPN russo? Porque essas notícias eu peguei de sites, de portais, de fóruns da Rússia. Não só da Rússia, como de outros países eslavos. E eu tive que dar o duro pra mim conseguir. Eu procurei na RIA Novosti e eles não falam muito sobre isso, que é o principal fórum da Rússia de notícias. E eles não falam muito sobre esse caso e a maioria dos casos, na verdade, que aconteceu na Rússia envolvendo massacre, eles não são muito famosos, não são muito comentados aqui no Ocidente, porque a gente recebe um conjunto de notícias menor do que lá, mas também o governo lá tem muito poder sobre a censura na Rússia. Então, existem muitas coisas que nem os russos mesmo que moram lá conseguem saber sobre o que se trata, conseguem ter uma notícia sobre aquele assunto. Então, o governo, ele tem muito controle sobre tudo que chega. Eu vou tentar explicar para vocês direitinho, fornecendo notícias sobre a identidade desse autor desse massacre. Antes de tudo, eu queria deixar claro aqui que esse canal, ele fornece notícias, como eu falei, eu já fiz outros vídeos falando sobre a Rússia, já fiz o vídeo do caso do Nikolai. Enfim, eu peguei notícias de fóruns realmente ucranianos, russos, e esse vídeo aqui não é pra romantização de nada. Eu não aceito isso no meu canal, então se você veio até aqui achando que eu ia romantizar alguma coisa, ou eu quero atrair esse tipo de pessoas pro meu canal, esse tipo de... que tá muito em alta, né, agora. Adolescentes que apoiam coisas erradas, tem uma ideia muito desestruturada na cabeça. Não, esse canal não é pra isso. Esse canal é pra pessoas que querem aprender. Tem o intuito de consumir um ASMR um pouco mais diferente. Se você vier aqui comentar alguma coisa romantizando esse tipo de coisa que envolveu diversas mortes de vários adolescentes, de vários menores de idade, de várias pessoas, principalmente quando se trata de um assunto tão delicado. Então é só um aviso. Eu não vou rebater comentário, eu vou simplesmente excluir o seu comentário e não te permitir mais de comentar no meu canal. Em 18 de setembro de 2022, em uma escola em Ijevsk, na Rússia, Udmurtia, houve um atentado, houve um massacre que matou 18 pessoas e 23 pessoas ficaram feridas. Kazantsev Artyom Anatolievich, ele como Artyom Kazantsev, a gente vai pronunciar o nome dele assim que fica um pouquinho mais curto, ou só Artyom. Segundo o Comitê de Investigação Russo, Artyom Kazantsev nasceu em 1981. Ele estudou nessa instituição, nessa escola, número 88. Ele recebeu desse colégio um diploma de um ensino secundário. E em 2005, após ele receber esse diploma, ele foi para a escola técnica. Artyom morava com a mãe e a avó. E elas trabalhavam como zeladora do colégio. Quando criança, ele foi uma criança muito quieta, segundo a avó e a mãe. E ao mesmo tempo ele era muito alegre e positivo. Então, quando ele era criança, ele era uma criança normal. Não apresentava nada de nenhum comportamento fora do comum. Ele não discutia, ele não brigava e ele gostava muito de jogar futebol. Esse era o esporte favorito dele. E às vezes
ele ia naquelas máquinas caça-níquel. Ele tinha um apelido de ouriço por causa do cabelo dele, por causa do estilo do cabelo dele que ele usava, né? E também naquele tempo era bem popular, 2005, sabe? Aquele cabelo bem espetadinho assim com gel. Os vizinhos disseram que nos últimos anos, antes disso tudo acontecer, ele usava cabelo preto. E ele deixava o cabelo comprido, deixava o cabelo dele crescer, usava as unhas também pretas. E ele era muito pouco comunicativo. E aí ele já frequentemente começava a entrar em conflitos. Kazantsev Artyom foi levado à delegacia em 2008 porque ele atacou 2 pessoas com uma faca. Então ele já tinha problemas com a polícia a partir desse ano. E depois disso, ele bateu nas costas de um adolescente. Ele bateu nas costas e ombros de uma mulher no meio da rua. O Artyom Kazantsev, ele foi levado para um psiquiatra, onde ele recebeu um diagnóstico que ele estava fora de si. Ele estava transtornado nesses momentos que ele praticou esses atos. Então já tinha que ele estava num estado de loucura, ele não estava totalmente são, segundo o psiquiatra. O tribunal considerou que ele não estava sujeito a pegar nenhuma penalidade por conta desse laudo psiquiátrico que eles forneceram para Kazantsev Artyom. Em 2009, eles encerraram esse caso que ainda estava em aberto sobre o Artyom Kazantsev, sobre atacar 2 pessoas com uma faca. Depois que esse caso foi completamente encerrado, por pedidos do psiquiatra, ele ordenou que o Artyom Kazantsev ele fosse internado no hospital e lá ele permaneceu até 2021. Ele permaneceu nesse hospital psiquiátrico até 2021 sob observação também. Só que mesmo assim ele ainda tinha alguns comportamentos muito estranhos, só que nada chamava a atenção que ele pudesse fazer algo maior mais pra frente, porque ele não gostava muito de conversar sobre armas e coisas desse tipo. Ele não citava muito isso nas conversas. A última consulta, ela aconteceu uma semana antes do acidente. O psiquiatra disse que estava tudo bem. Então, ele não tinha risco de fazer algo maior. Ele não tinha suspeitado de nada que pudesse levar o Artyom a fazer algo muito maior. No dia 26 de setembro de 2022, na cidade de Ijevsk, o Artyom vai até o local exatamente 10h52 da manhã. O Artyom vai até essa instituição na qual ele estudava antes. E era uma instituição onde tinha adolescentes de 7 a 16, 17, 18 anos. Então, era uma instituição onde tinha todos os alunos de idades diferentes, assim. É diferente aqui no Brasil, né, que existem instituições que separam entre as idades. Por exemplo, o prezinho você faz em um colégio, o ensino médio você faz em outro colégio. Bom, aqui não. Aqui a gente vai ter um colégio com várias crianças, pré-adolescentes e adolescentes. Por volta das 10h53, 54 da manhã, quando ele chegou no colégio, ele chegou com 2 pistolas de grande suprimento e munição. E o atirador Artyom Kazantsev abriu fogo contra as salas onde os alunos estavam. E ele atirou aleatoriamente em quem estava nas salas, nos alunos que estavam dentro das salas. E nisso, ele atingiu vários alunos que já perderam suas vidas, crianças e adolescentes, nessas salas onde ele fez isso. Só que quando ele chegou no 4º andar, onde foi o pior lugar onde isso aconteceu, ele matou várias crianças e jovens com um tiro na cabeça. E depois ele cometeu suicídio com um tiro na cabeça também. Existem vídeos do local que o comitê investigativo russo gravou, onde tem o Artyom morto, onde inclui imagens do interior do colégio. Existem vídeos também, mas eu não vou colocar aqui no canal. E as vítimas incluem 11 estudantes com idade entre 7 a 15 anos que morreram nesse colégio, 2 seguranças, 2 professores e mais 2
adultos, 2 funcionários que trabalhavam no local. Ao todo, 24 pessoas ficaram feridas e mais uma mulher de 67 anos morreu no dia 8 de novembro. Então, aumentou o número de mortos para 18 pessoas. Em 2024, uma dessas vítimas ainda está em estado crítico. Ele levou uma bala na cabeça e, algum tempo depois, em 2024, ele ainda não recuperou a consciência. Então, aqui eu vou ler algo sobre o que os peritos falaram sobre esse caso. E no local do incidente, os peritos forenses russos encontraram 2 pistolas traumáticas convertidas para disparar munições reais, com o número de série apagados. Além disso, foram apreendidos no local 8 cartuchos vazios e 31 cartuchos, total de 248 peças. As pistolas de Kazantsev estavam marcadas com as inscrições Columbine e Eric Dillon. Talvez isso seja uma imitação do massacre da escola secundária de Columbine, cometido pelos estudantes do ensino secundário Eric Harris e Dylan Klebold na primavera de 1999. E esse caso, eu não sei se eu posso trazer, porque não tem muito o nicho, né, que eu pego, porque esse nicho aqui não é sobre só coisas criminais, porém eu posso ver aqui. E segundo informações de vários canais no Telegram, porque o Telegram é um aplicativo muito utilizado na Rússia, é mais utilizado do que o WhatsApp, obviamente, porque o Telegram é um aplicativo russo. Então, eles passaram a informação que antes do atentado, alguns momentos antes, existia várias informações em vários canais, onde eles estavam enviando e-mails aleatórios que eles iriam atentar contra vários colégios da Rússia. Eles começaram a verificar a ligação dessas ameaças com o alegado autor Artyom Kazantsev, em cujo arsenal de armas de fogo também aparecia a palavra ódio. Esta palavra também estava escrita na camiseta de Vladislav Roslyakov. Esse foi aquele caso que eu falei que eu não sabia se eu ia falar, porque ele já repercutiu muito aqui no YouTube. E existem vídeos muito complexos e muito bons sobre esse caso. Eu já procurei mais sobre esse caso em alguns fóruns russos para ver se eu consigo informações mais diferentes ou alguma coisa, mas eu acho que o vídeo seguiu o mesmo roteiro dos outros, então eu não achei nada. Porém, esse caso também foi bem parecido com esse que a gente tá vendo aqui. E esse caso, ele aconteceu em uma escola de Kurt, na Crimeia. A Crimeia, ela é anexada pela Rússia. Então, ele também atentou, mas usou explosivos. E essa é a única parte que foi diferente. 5 celulares e um computador foram encontrados no apartamento de Artyom Kazantsev, onde ele morava com a avó. A julgar pelo texto da nota de suicídio, Kazantsev se deparou para o crime por mais de um ano e contou como adquiriu armas ilegalmente, como escondeu o local, também sobre jogos de computador. Como resultado do ataque à escola, 17 pessoas foram mortas, 2 seguranças, 3 professores, um funcionário da escola, 11 alunos com idade entre 7 e 15 anos. 15 vítimas do tiroteio da escola número 88 de Ijevsk foram hospitalizadas no tratamento em Moscou. O chefe da república, Udmurt Alexander Brezhnev, declarou luto nas regiões e de 26 a 29 de setembro pelas vítimas. Em 8 de novembro, uma das vítimas morreu no hospital de Moscou. Assim, o número de vítimas chegou a 18. Isso é um assunto, um tópico bastante delicado, porém, o governo da Rússia, eles também têm uma ideia muito sólida que isso se deu devido a influências de videogames, como aconteceu aqui no Brasil também em Suzano, né? Isso foi bastante comum, assim, bastante citado entre eles. Só que não se dá só sobre videogames, não é só isso que acaba influenciando, sabe? Nossa, meu olho tá ardendo bastante. Não é só isso que acaba influenciando, sabe? Existem vários
várias outras coisas. Eu acho que é um conjunto de coisas que acaba transformando essas pessoas. E nem todos esses jovens que cometem esse tipo de crime, eles têm algum tipo de problema psiquiátrico. A gente já começa daí. Existem influências que levam os jovens a fazer isso. Por exemplo, eu acredito fortemente que o massacre de Columbine, ele foi um acontecimento que começou a influenciar em massa isso para acontecer em vários colégios, porque não, a gente está lendo um caso sobre a Rússia, mas existem outros casos em vários lugares do mundo. A gente já teve aqui no Brasil vários casos também inspirados em Columbine. Inclusive, já aconteceu várias ameaças. Por exemplo, na minha cidade, onde eu moro, já aconteceu várias ameaças a ataque em colégio, ameaçando que eles iriam fazer alguma coisa. Já escreveram até na porta do banheiro data que iria acontecer, sabe? Então, esse tipo de caso, quando tem muita mídia, muita repercussão, acaba influenciando, infelizmente. A gente tá falando aqui sobre um caso, mas como eu disse, eu não quero que ninguém romantize esse tipo de coisa. Principalmente se você se colocar no lugar daqueles que perderam filhos, daqueles que perderam, sabe, parentes próximos. Isso é muito triste, isso não é algo para você romantizar e você banalizar. Isso é um assunto que tem que ser pautado, mas tem que ser pautado com as pessoas certas, porque existem pessoas que têm uma cabeça muito fraca. Existem pessoas que já têm uma certa influência, algumas crenças que já influenciam nessas coisas, sabe? Muito conteúdo também na internet influencia também. Existem comunidades para isso. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente acaba romantizando, porque isso não é um simples atentado. Isso acabou com a vida de jovens que tinham sonhos, de jovens que queriam ser alguém na vida, que estavam estudando, sabe? Se ele queria, isso não é um incentivo, mas assim, se a pessoa ela quer acabar com a vida dela, ela deve procurar ajuda psicológica, ela deve procurar, sabe? Procurar ficar bem com ela mesma. Só que eu acho que esse tipo de atentado não ocorreu porque ele tinha algum tipo de que ele estava fora de si no momento. Ele não estava fora de si para ele se inspirar em outros casos. Por exemplo, do Vladislav, que foi na escola de Kurt. Ele não estava fora de si para essas coisas, para ele se inspirar no Eric e no Dylan, no massacre de Columbine. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Existem pessoas que acham que isso só dá a quem tem transtornos psicológicos, mas nem sempre é assim. Até mesmo o suicídio, existem pessoas que não se matam, não acabam com a própria vida somente por conta da depressão. Existem outros tipos de suicídio. Existe um suicídio que a pessoa ela acaba não pensando muito bem, ela acaba agindo no calor do momento, ela acaba agindo. Eu já perdi 2 amigas para suicídio e eu sei que é uma coisa muito difícil, sabe? É uma coisa muito difícil de se falar porque eu estive no local onde aconteceu também o suicídio. Então é uma energia muito pesada. Quando você vai nesses lugares, é uma energia muito pesada. Eu já tive experiências com essas coisas de assassinatos, porque já aconteceu assassinato perto da minha casa, quase na frente da minha casa, onde um homem invadiu, o ex da mulher invadiu a casa e esfaqueou o filho da mulher, a mulher, e depois ele se matou. Então isso aconteceu logo em frente à minha casa. Então eu sei como que é a energia do lugar, como fica péssima a energia do lugar, sabe? Por mais que você possa não acreditar nesse tipo de energia, ainda você sente, você acaba sentindo, não é uma coisa muito simples. Mas sobre suicídio, o que eu queria falar é que não só a depressão é a maior causa, assim, de incentivo ao suicídio, sabe? Que a pessoa acaba se vendo sem saída, sem saber o que fazer. Mas existem também outros motivos. Existem também pessoas que acabam não pensando muito e o suicídio é uma coisa sem volta, né? Então, existem casos de suicídio que a pessoa só tá no calor do momento ali, ela não sabe muito bem o que fazer. E ela acaba, por exemplo, se jogando de uma ponte. Isso acontece muito. Então, nem tudo é questão de a pessoa ter algum tipo de transtorno psicológico. Obviamente, a maioria é. Existem, sim, casos que não são só por isso.
E esse caso, ele sim, o Artyom, ele pode sim ter, ele poderia sim ter algum tipo de transtorno, como foi dado pelo psiquiatra. E o psiquiatra, a voz dele vale mais que a minha. Porém, eu acredito que nesse momento que ele pegou a decisão de fazer esse ataque nessa escola de Ijevsk, na Rússia, ele não estava fora de si. Porque uma pessoa fora de si, ela não age seguindo aquilo. Ele agiu seguindo aquilo como se ele se visse em Columbine, como se ele se visse, sabe, no caso de Kurt, na escola de Kurt, na escola onde o Vladislav cometeu aquilo, sabe? Então, é muito complicado esse assunto, mas é isso. Isso é o que eu acho. Eu acho que ele não estava totalmente fora de si quando ele fez aquilo. Para você fazer um massacre, você precisa planejar. E foi o que ele fez. Ele não iria arrumar armas à toa na Rússia. E para arrumar armas na Rússia também, você precisa fazer testes. Você precisa estar certo com o governo. Você não consegue uma arma assim à toa. Muita gente acha que a Rússia, por ser um país muito militar, as pessoas conseguem arma com facilidade. Isso é uma grande mentira. Você precisa passar por testes psiquiátricos. E isso não foi o que aconteceu com ele. Ele não conseguiu essa arma por meio de testes. Porque o psiquiatra, ele já foi internado num hospital psiquiátrico. Então, a gente já pode ter uma noção aí, né? E agora, eu quero ler pra vocês o relato de uma mãe que ela perdeu seu filho nesse massacre. A uma mãe da vítima do tiroteio na escola em Ijevsk. Sentimos isso 3 dias antes da tragédia, ela comentou. E ela teve esse sentimento. Um assassinato em massa em uma escola de Ijevsk, tendo como pano de fundo acontecimentos recentes no país. Desapareceu rapidamente no campo da informação. No entanto, este dia sangrento permanecerá para sempre na memória daqueles que perderam parentes e amigos na terrível tragédia. Um correspondente do Tatar Informa conversou com a mãe de uma das crianças mortas, o estudante do 9º ano, Vladislav Olga Kirilova. A tragédia na escola de Ijevsk ocorreu em 26 de setembro. Artyom Kazantsev, de 34 anos, ex-formado nessa escola, entrou no prédio por volta das 11 horas da tarde e abriu fogo. 17 pessoas morreram, incluindo 11 estudantes com idade entre 7 e 15 anos. Mais tarde, descobriu-se que o atirador estava registrado em um dispensório psiconeurológico com diagnósticos de esquizofrenia lenta. Sim, então ele tinha esquizofrenia, mas eu não sei, eu não posso falar muita coisa sobre isso. Só que assim, achar que ele estava totalmente fora de si e tendo planejado isso e se inspirando em outro caso, é muito complicado, sabe? A esquizofrenia, ela deixa a pessoa fora de si, mas eu acho que se ele tivesse vivo, ele deveria estar pagando pelo crime que ele cometeu, porque foram diversas vítimas. E a polícia mesmo achou, sabe, que teve inspiração com o caso de Columbine, assim como o caso do Vladislav também teve como inspiração. Então, não havia absolutamente nenhum sentimento de que este não era nosso filho. Vladislav, de 15 anos, foi uma das vítimas do atirador. Ele encerrou sua marcha sangrenta pela escola na secretaria onde estudava no 9º ano, atirando a queima-roupa em quase todos que estavam na secretaria naquele momento. Ele cometeu suicídio lá. É difícil imaginar quais sentimentos os pais experimentaram ao saber da morte dos filhos. No momento da nossa conversa, a mãe de Vladislav, Olga Kirilova, também estava em um estado emocional difícil. Somos gratos a Olga por encontrar forças para compartilhar e falar sobre seu filho. As fotos são publicadas com sua permissão. Esta é uma criança que me parece que sofreu todos os problemas do mundo. Em 15 anos, Olga começou sua história. Ela veio até mim quando tinha 6 anos. Esse é meu filho adotivo, mas a criança não é nada estranha para nós. Ele é sobrinho do meu marido, Oleg, filho do irmão dele. Quando Vladik era pequeno, ele caiu do 4º andar. Não era
Não quero contar todos os detalhes, apenas direi que ele sofreu ferimentos muito graves. Então saí desse estado por muito tempo, durante 2 anos. O carregamos, às vezes nos braços, às vezes na cadeira de rodas. Tentamos evitar que ele se sentisse esse isolamento social. Ele ficou 1 ano sem ir à escola. Levamos a professora para casa dele. Participou de eventos infantis como ele. Ele era tímido, quieto. Quando era levado em volta da árvore de Natal, uma cadeira de rodas, tinha até medo de levantar a cabeça, mas com a idade tudo mudou, claro. O menino era flexível, adorava abraçar. Se ele te abraçar, parece que tudo vai quebrar para você. Ele estava agarrado com tanta força, precisava tanto dessas sensações de calor. Meu marido e eu, claro, demos a ele esse carinho. Ele nos chamou de pai e mãe, e não tínhamos a menor sensação de que aquele não era nosso filho. Os médicos disseram que ele não andaria. Conversei com um menino que, graças a Deus, sobreviveu ao ataque. Estava cheio de cadáveres. Ele disse. Não vi nada porque tinha um menino deitado em cima de mim, que estava sangrando. Seus pulmões foram baleados. Ele estava engasgado com sangue. Ele ainda estava vivo por 2 horas. Você ainda não entende. É como se estivesse assistindo algum tipo de filme. É tão assustador que parece que nada poderia ser mais terrível. Mas quando você fica sozinho após o funeral, o horror toma conta ainda mais. Porque essas perguntas, por quê? Por que isso? Por que ele? Muitos, e eles simplesmente quebraram sua cabeça porque você não sabe a resposta. Porque a professora saiu do escritório, porque eles estavam sentados embaixo das mesas, porque ela foi embora, enquanto você começa a imaginar essa imagem terrível, quando ele, como um lobo, correu para o galinheiro, começou a desmoronar e esmagar todo mundo. Sua psique simplesmente não aguenta. Sua cabeça simplesmente não aguenta. Porque isso não deveria acontecer em nosso mundo. Ele atirou a queima-roupa, atirou no coração de Vlad, atirou na cabeça. Aí, um entrevistador do Tatar Inform perguntou para Olga, o que aconteceu? Você pode me contar mais como foi o último dia de Vladik? No dia anterior, papai trabalhou muito com ele. Eles conversaram muito no quarto dele. Ele explicou como aumentar os músculos, quais músculos são melhores para aumentar, quais movimentos fazer. Ele corrigiu alguma coisa porque estava fazendo flexões incorretamente. Novamente, falaram algo sobre a confissão, sobre a admissão. Ele disse que conversaram muito. Oleg e eu geralmente concordamos que sentimos isso 3 dias antes da tragédia. Tive uma premonição de que alguma coisa iria acontecer. Como eu nunca tinha passado por um ataque de pânico desse tipo, nem eu sabia o que era um ataque de pânico. Eu não entendi o que estava acontecendo comigo. Eu não entendi o que estava acontecendo com meu marido, porque meu marido, um homem forte e corajoso, disse que estava simplesmente sufocando, que se sentia tão mal, como se algo fosse acontecer em algum lugar. E eu disse, não pude ajudar. E eu disse, não me assuste, por favor, talvez seja por causa da psicose geral, da cabeça em geral, sua mobilização da situação militar. O que você está dizendo? Mas eu simplesmente não consigo fazer isso sozinho. Me senti tão mal às 4 horas da manhã. Sentei na cama e comecei a chorar, porque eu não sabia lidar com essas emoções. Adormeci por volta das 6:30 da manhã e nem vi Vlad sair para ir à escola. Ai, muito. Eu não consigo imaginar a dor dessa mãe, gente. A escola está localizada a 2 passos da minha casa. O professor disse mais tarde que dormiu durante a primeira aula. Minha filha estuda em outra escola. Ela tem 2 amigas nessa escola. E, durante a aula, começou a se aproximar da escola e viu tiros. E foi para casa e foi o segundo. Simplesmente não foi para a escola por motivos desconhecidos. E assim que aconteceu também. Parecia que meu peito estava sendo esmagado por um enorme tronco. Você então se comunicou com alguma dessas crianças sobreviventes? Eu vi os pais das outras crianças mortas na igreja, no serviço memorial. Eles estavam todos chorando. Então, gente, esse foi o vídeo de uma das repúblicas tártaras da Rússia. É
muito sensível esse vídeo e foi difícil para mim conseguir informações sobre esse caso. E para mim ler esse site aqui, do Tatar Informa, eu tive que procurar bastante. Eu tô usando VPN, mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que é um vídeo muito sensível, que é um vídeo bastante difícil de falar, sabe? E eu acho que não vai monetizar, mas eu queria trazer este vídeo pra você conhecer um pouco. Não sei se você já ouviu falar desse caso de 2022 de Ijevsk na Rússia. Porém, quando eu vejo sobre esses casos, eu reflito muito, me coloco muito no lugar daqueles que perderam as pessoas. Eu coloco muito no lugar da dor de quem tá passando por aquilo, sabe? Eu não sei, mas eram crianças, eram jovens, adolescentes. Eu acho isso... Eu não sei, eu não consigo ver isso muito... Eu não consigo perdoar. Eu acho que nessa parte é que é um assunto muito delicado. Não é qualquer tipo assim de... Eu não sei. É complicado. Muitas pessoas ainda conseguem levar esse tipo de assunto um pouco mais de boa, assim. Mas eu acho que eu não. Porque eu acho que é um assunto que ele me deixa muito sensível, sabe? Então, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixa o like pra me ajudar. Porque foi difícil fazer esse vídeo. Eu não sei se eu vou conseguir postar ele. Mas se eu postar, foi porque deu certo. Então, muito obrigada, gente. Muito obrigada por assistir meu vídeo. E se inscreva no meu canal.